E aí, pessoal, beleza? Então, aqui é o Edir, né, professor de matemática e física, e aí a gente vai falar uma aula hoje de racionalização. O que seria racionalização? Seria aquela continha que você fica com a raiz embaixo, você tem uma fração e tem uma raiz no denominador. E a gente não costuma ter essa raiz no denominador nas nossas respostas. Se você está fazendo aí um concurso como Enem, Cefet, Coltec, Colégio Militar, Epicar, qualquer que seja o concurso que você for fazer, o vestibular que você for fazer, as suas respostas costumam não ter a raiz na parte de baixo. Alguém deve perguntar assim, mas por que isso? Por que essa chatice toda da gente não poder deixar a raiz, não poder deixar 1 sobre raiz de 2? Porque, vou dar uma explicação interessante que a gente veio, um costume que a gente tinha. 1 sobre raiz de 2, antigamente as calculadoras não eram tão boas como as de hoje, então eu tinha que fazer a conta 1 sobre raiz de 2, eu tinha que arredondar mais ou menos o raiz de 2, 1, alguma coisa, e aí era complicado porque eu tinha que fazer uma divisão de 1 sobre esse valor, 1, algumas coisas aí. Então a divisão é muito mais complicada de fazer do que uma multiplicação, do que você fazer o contrário, fazer raiz de 2, que seria 1, alguma coisa, dividido por 2. O divisor sendo um número inteiro era mais fácil. Então a gente usava a racionalização e esse costume se manteve. Se você está fazendo uma prova aberta, provavelmente o professor não pode tirar um ponto por causa disso, a não ser que ele peça, né, na forma racionalizada, você está fazendo uma prova de racionalização, lógico que você vai ter que fazer isso. Mas não está errado você deixar a raiz lá. É um costume que a gente teve e que a gente mantém. E todas as provas que você for fazer, mantém esse costume de não deixar a raiz no denominador. Então a gente tem que aprender a racionalizar. O que é racionalizar? Fazer com que a raiz saia da parte de baixo. E no caso, na grande maioria das vezes, ela vai para a parte de cima. Pode ter até um caso que ela suma, mas a gente vai ter que aprender a fazer isso. A gente tem 3 casos, a gente vai ter que aprender os 3 casos principais. O primeiro é o 90% dos casos, o segundo 9% dos casos, diria 9,9% dos casos, e o terceiro, ele é muito raro, tá? Ele estaria muito mais nos concursos militares, beleza? Então o pessoal dos concursos militares, de preferência, fica até o final do vídeo para ver o terceiro caso, que ele é pesado, beleza? Então vamos seguir agora e vamos ver como é que funciona essa questão de racionalizar e como é que funciona e o que é isso. Vamos lá. Então aqui eu tenho justamente o problema, né? Que é o problema que você estiver numa aula de física, muitas vezes na hora que eu estou dando aula de física, a gente chega numa resolução de uma questão e chega nisso. Poxa, e aí, o que eu tenho que fazer? A resposta não vai ter essa resposta na sua prova. Você vai ter que arrumar isso aqui. Então você tem o 2 dividido pelo raiz de 3. Eu tenho a raiz aqui embaixo, eu não posso deixar essa raiz embaixo, porque as nossas respostas não ficam com raiz embaixo. Então eu tenho que fazer essa raiz sair daqui de baixo. Como é que é o processo? O processo é o seguinte, você vai simplesmente multiplicar, esse aqui é o caso mais simples, em cima e embaixo pela raiz. É raiz de 3, eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Multiplicação de fração, você multiplica em cima com em cima, então o 2 vai ser multiplicado pelo raiz de 3, você vai multiplicar os dois aqui, vai ficar 2 raiz de 3, e o raiz de 3 vai multiplicar o raiz de 3. Agora, detalhe, presta atenção numa propriedade aqui. Quando eu tenho raiz, por exemplo, raiz de 5 vezes raiz de 6, é a multiplicação de raiz. A raiz é o mesmo índice, o que é isso? Aqui é 2, aqui é 2, a raiz quadrada. Então você pode pôr todo mundo para dentro da raiz e multiplicar. Ó, 5 vezes 6 fica a mesma coisa que raiz de 30. Então, raiz de 5 vezes raiz de 6 vai todo mundo para dentro. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer é o seguinte, vai ficar raiz de 3 vezes 3, então vai ficar 2 raiz de 3, né? Porque ficou raiz de 3 vezes 3, jogou todo mundo para dentro da raiz, multiplicou. Ficou a raiz de 9. Você já sabe que raiz de 9 é 3. Então, ficou 2 raiz de 3. Raiz de 9 dá 3. Beleza, ficou 2 raiz de 3 sobre 3. Acabou. Isso foi a racionalização. Você fez em cima e embaixo. E aí, você sumiu com a raiz de baixo. Então, repara o seguinte, gente. Presta atenção que isso vai servir para todos os próximos exemplos desse caso. Se eu faço raiz de 7 vezes raiz de 7, isso vai dar 7. Raiz de 8 vezes raiz de 8...
vai dar 8. Raiz de 31 vezes raiz de 31 vai dar 31. Raiz de A vezes raiz de A vai dar A. Tá certo? Isso considerando A maior que zero, maior ou igual a zero, né? Raiz de 20 vezes raiz de 20 dá 20. Então, sempre que eu faço a mesma raiz, multiplicar ela duas vezes, por quê? Porque fica 20, por exemplo, aqui, ó, ficaria raiz de, vamos mais um exemplo, de 37. Raiz de 37 vezes raiz de 37, ficaria raiz de 37, 37 vezes 37 é 37 ao quadrado, corta, então fica só o 37. Então aprenda isso que agora a gente vai racionalizar sempre assim. Vamos lá para o próximo exemplo que a gente vai fazer agora. Olha, 4 raiz de 5. 4 sobre raiz de 5. Eu multiplico em cima e embaixo pela raiz. Então ficou raiz de 5, raiz de 5. Então aqui em cima ficou 4 vezes o raiz de 5. Não tem o que fazer. Embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5, você já aprendeu. Quando é o mesmo número, a mesma raiz multiplicando, você só some com a raiz. Raiz de 5 vezes raiz de 5, 5. Acabou. Esse aqui é o seu exemplo. Acabou já. Beleza? Simples aqui. Ó, o que você vai poder fazer é, às vezes, ter que simplificar, né? Aqui não tinha como simplificar, o 4 e o 5 não tem como simplificar. Você não pode simplificar o 5 dentro da raiz com o 5 fora, pelo amor de Deus, não faz isso. Tá? Eu não posso simplificar aqui. Eu posso simplificar, fazer a simplificação da fração com os caras aqui fora. Agora eu não posso simplificar esses 5 com esses. Pelo amor de Deus, não faz isso não. Beleza? Tranquilo? Então, ótimo. Você já aprendeu isso. Vamos lá, vamos mais um exemplo. 12 sobre raiz de 3. Vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Então, vai ficar 12, raiz de 3 em cima, e raiz de 3 vezes raiz de 3 embaixo. 3, perfeito, você respondeu certo. Então, o 12 com o 3 dá para simplificar. 12 dividido por 3 dá quanto? 4. Então, fica o 4 vezes o raiz de 3. Então, sempre que puder simplificar, você simplifica, beleza? Então, vamos lá. 22 sobre raiz de 11. É raiz de 11 em cima, raiz de 11 embaixo. Em cima vai ficar 22 raiz de 11. E como é que fica raiz de 11 vezes raiz de 11? Perfeito, deu 11. Dá para simplificar o 22 com 11, dá 2 raiz de 11. E ficou aqui assim, já acabou a sua simplificação. Sua resposta é essa, é só isso, beleza? Então vamos lá. Agora a gente chegou no segundo caso, beleza? Então o segundo caso é o seguinte, pessoal. O segundo caso, eu tenho uma coisa que é raiz menos outra coisa aqui, que pode ser raiz ou não. A questão aqui, eu tenho uma soma ou uma subtração. Se eu tiver uma soma ou uma subtração, eu vou ter que fazer esse segundo caso. E esse segundo caso, a gente vai multiplicar pelo conjugado. Conjugado. O que é o conjugado? Se eu tenho 3 mais 2, o conjugado seria 3 menos 2. Você troca o sinal do meio. O sinal do meio ele vai trocar. Se eu tenho raiz de 3 menos 1, o conjugado vai ser raiz de 3 mais 1. Se eu tenho raiz de 7 menos 2, o conjugado vai ser raiz de 7 mais 2. Troca o sinal do meio. Beleza? E aí é o seguinte, ó, eu tenho aqui raiz de 5 menos 1. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 5 mais 1. Raiz de 5 mais 1. Ou seja, eu multipliquei pelo conjugado do de baixo, beleza? Multiplica pelo conjugado do de baixo. Por quê? Porque é o seguinte, existe um produto notável, A mais B vezes A menos B, que esse produto notável, se você fizer o chuveirinho aqui bonitinho e tal, ele vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é o produto da soma pela diferença. Ou seja, imagina que você tem aqui, ó, x mais 7 vezes x menos 7, vai dar o quadrado do primeiro, que é o x ao quadrado, menos o quadrado do segundo, o segundo é o 7, dá 49. E aí, por que isso é importante para a gente? E daí, né? Beleza, e daí? O que isso aqui tem a ver? Tem a ver o seguinte, vamos fazer aqui, ó. O 2 vai multiplicar o raiz de 5 mais 1. Então, fica 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5, não tem o que fazer. O 2 vezes 1 dá 2. Aqui embaixo, você poderia ter feito aqui, ó, você poderia fazer uma conta enorme aqui, ó. Você vai ter que multiplicar o raiz de 5 menos 1. Deixa eu apagar isso aqui que ficou feio, né? Senão depois você não entende minha letra. Você vai pegar o raiz de 5 menos 1 e vai multiplicar pelo raiz de 5
mais 1. Você faz um chuveirinho, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5. 5, você já aprendeu. Quando é igual, tira a raiz. Raiz de 5 mais 1, mais raiz de 5. Menos 1 vezes raiz de 5, dá menos raiz de 5. Menos 1 vezes 1, dá menos 1. Acaba cortando aqui o raiz de 5 e fica 5 menos 1, que dá 4. Então, você já viu que aqui embaixo vai ficar 4, o resultado. Mas a gente vai fazer agora sem precisar fazer essa conta toda que a gente fez aqui agora. Você vai simplesmente fazer o quadrado primeiro. Quem é o quadrado de raiz de 5? Ó, eu tenho raiz de 5 e vou elevar ao quadrado. Corto ao quadrado com a raiz. Então, fica 5. Menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo? É o 1. É sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por isso que você multiplica pelo conjugado. Então, aqui ficou o quê? Ficou 2 raiz de 5 mais 2 dividido por 4. Ficou isso aí. Inclusive, dá para simplificar, mas eu não vou importar com isso aqui agora, não, de simplificar. Eu preciso só que você tenha entendido aqui como ter feito a racionalização. Você vê que não tem mais raiz no denominador. O denominador agora é 4, tá? A racionalização que eu falei é colocar em evidência o 2, tá? Mas aí, isso aqui já requer que você saiba um pouquinho de fatoração, tá? Então, eu colocaria o 2 em evidência, ficaria 2 raiz de 5 mais 1 sobre o 4, que aí você cortaria aqui, o 2 com 4 ficaria 2 aqui embaixo. Beleza? Então, a sua resposta final mesmo na sua prova seria raiz de 5 mais 1 sobre 2, tá? Mas se você não entendeu esse passo aqui, se você não entendeu esse passo daqui para cá, aí já não é racionalização mais. Aí é fatoração. Aí você tem que assistir a aula de fatoração, beleza? Então, ótimo. Tranquilo. Seria interessante que você estudasse depois, para entender bem mesmo aqui a racionalização, a parte de produto notável e fatoração. Beleza? Racionalização nada mais é do que fatoração e produto notável, tá? Mas a gente está fazendo com números, né? E não com letras. Beleza? Então vamos lá, vamos mais um exemplo desse aqui agora. 3 sobre raiz de 3 mais 2. Então, eu vou multiplicar pelo conjugado. Quem é o conjugado aqui de raiz de 3? Eu tenho raiz de 3 mais raiz de 2. O conjugado vai ser o raiz de 3 menos o raiz de 2. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo o raiz de 3 menos raiz de 2. Raiz de 3 menos raiz de 2. Em cima eu multiplico aqui, ó, o 3 vai multiplicar esse e esse. Então, fica 3 raiz de 3 menos o 3 que multiplica o raiz de 2. E embaixo é fácil, né? Você vai fazer, se você quiser fazer a continha toda, você faz. Mas lembre-se que você está fazendo do jeito errado. Aí, Edmar, vai dar o mesmo resultado. Dá o mesmo resultado, mas você gastou mais tempo, mais folha da sua prova e fizer desse jeito aqui, ó, multiplicar o raiz de 3 lá, fizer o chuveirinho, a propriedade distributiva, você vai chegar no mesmo resultado. Mas você gastou mais espaço, gastou mais tempo, você vai deixar de fazer outra questão na sua prova porque você perdeu tempo aqui. Então, o jeito certo é fazer o quê? Quadrado primeiro. O que é quadrado de raiz de 3? Eu tenho raiz de 3 e vou elevar ao quadrado. Cortou, dá só o 3. Então, ficou 3 aqui. Menos, sempre o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo? É raiz de 2. Eleva raiz de 2 ao quadrado. Corta aqui, fica só o 2. Então, ficou 3 menos 2. Então, o resultado disso aqui fica 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 2. Quanto que é 3 menos 1? 3 menos 2? 1. Então, não precisa nem colocar nada. Quando o denominador é 1, eu nem coloco nada. 3 menos 2 deu 1. Então, eu sumi com a raiz de baixo. Olha o resultado que eu tive. É um resultado sem raiz no denominador. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Olha lá, mais um exemplo. Eu tenho raiz no denominador. Então, eu tenho soma. Não é o primeiro caso, que era o simples. É o segundo caso que a gente está fazendo agora. Então, de novo, eu vou pegar o 2 mais raiz de 5 e vou pegar o conjugado. Qual que é o conjugado de 2 mais raiz de 5? 2 menos raiz de 5. Tá? Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 menos raiz de 5. 2 menos raiz de 5. Então, em cima vai ficar o 4 que multiplica os 2, fica 8 menos 4 raiz de 5, sobre quadrado do primeiro. Quem é o primeiro? É o 2 ao quadrado, 4. Menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo? Raiz de 5. Raiz de 5 ao quadrado,
é o 5. Cortou aqui, deu 5. Isso aqui ficou 8 menos 4 raiz de 5. 4 menos 5 dá menos 1. A gente também não costuma deixar menos 1 aqui embaixo. A gente sempre coloca o sinal do denominador positivo. Então, para eu trocar o sinal daqui de baixo, eu multiplico por menos 1 embaixo. Olha que coisa interessante, né, gente? Tem que fazer isso. Então, multiplicando em cima por menos 1, eu vou trocar o sinal de todo mundo. Vai ficar menos 8 mais 4 raiz de 5. E trocando o sinal aqui embaixo, fica 1. Inclusive, não precisa nem colocar. Geralmente, a sua resposta vai estar menos 8 mais 4 raiz de 5. Eles costumam até colocar o 4 raiz de 5 primeiro, que eles costumam colocar o positivo primeiro. Beleza? Então, não deixa o denominador também negativo. Não é muito usual deixar isso, não. Beleza, gente? Então, esse é o caso. Agora, se você não vai fazer concurso militar, a chance de cair aqui, o que a gente vai explicar agora no próximo slide, é muito baixa. Beleza? Se quiser ficar aí de curiosidade, pode ficar. É interessantíssimo você aprender, né? Como diz minha mãe, aprender não ocupa espaço, né? Então, a gente vai fazer um exemplo agora que é bem característico dos colégios militares, da EPICAR, AFA, esses outros aí. Colégio Militar também fica atento a isso. Cefet Coltec também, tá? Cefet Coltec também pode ficar aí, que pode ser interessante para você, e FMG. Esses concursos de ensino fundamental é interessante. Para os concursos de vestibulares, Enem, por exemplo, pode ficar mais tranquilo, mas fica aí. Você já está aí até agora, vai ser rapidinho, são só 2 slides, 2 exemplos. Vamos lá. Bom, pessoal, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui agora. Então, esses dois são os casos em que vocês precisam saber, todo mundo precisa saber desses dois casos. Eu vou fazer uma nova aula com o aprofundamento, com o caso que é típico para quem vai fazer concursos militares e para quem vai fazer Cefet, Coltec, Colégio Militar e etc. Beleza? Concursos típicos de ensino fundamental. Beleza? Que envolve produto notável, um aprofundamento de produto notável. Então, se você não precisa mais do que isso, está tranquilo aqui. Se não, continua na aula que a gente vai ter de aprofundamento de racionalização, beleza? Vamos lá.